Bom, vamos discutir então a questão 14 do ITA. Essa é uma discussão bem interessante de a gente fazer, não é uma questão de eletromagnetismo, né, a princípio, mas é uma questão que envolve conceitos matemáticos bem requintados, né, é uma questão bem formal, mas que com algumas ressalvas a gente consegue aproximar ela para o cotidiano do aluno, né, de vestibulares, né. Ainda que a turma do ITA seja uma turma muito avançada, o formalismo que se cobra aqui eu acho rigoroso até para turmas desse nível, né? Mas vamos fazer a leitura que aí a gente consegue discutir melhor. Um cilindro condutor oco de comprimento muito longo, cuja seção transversal tem raio R sobre 2 e raio externo R, é atravessado por uma densidade de corrente elétrica uniforme e paralela ao eixo do cilindro. Qual a representação gráfica abaixo melhor descreve a intensidade do campo magnético B como função da coordenada R a partir do eixo de simetria? Bom, por que eu quis ler essa questão aqui antes? Por causa de dois tópicos dela, mas o primeiro é esse aqui, ó, um cilindro oco de comprimento muito longo. Isso daqui eu não sei se remete para vocês, é o mesmo que remete para mim, mas isso daqui a gente está falando de praticamente um exemplo com um fio condutor, né, um fio infinito, que é o exemplo mais generalizado do ensino médio, que a gente mais trabalha campo magnético, é através do fio infinito, porque é mais simples, né? É muito difícil de ensinar outras formas, outras abordagens do campo magnético para outras figuras que não sejam fio infinito, porque não é tão generalizado, né? Outra coisa que também faz essa questão ser possível de ser aplicada num vestibular é ele ser atravessado por uma densidade de corrente elétrica uniforme. Isso aqui é muito importante, porque se não tivesse esses dois pontos aqui, essa questão provavelmente transformaria num bicho de sete cabeças, que seria realmente muito complexo de responder, só mesmo com formalismo matemático, né? E aí vai embora, né? Mas enfim, vamos fazer a discussão da teoria como um todo, né? A teoria aqui que a gente vai abordar, tá mais que na cara, que é o eletromagnetismo. Mas eu não tô aqui, eu não vou conseguir fazer com vocês, nem teria tempo, de fazer uma discussão muito longa sobre o eletromagnetismo, uma vez que ele é muito longo, ele é muito grande e muito formal, muito matemático, né? Então requer horas, horas aí para poder assimilar o conteúdo do eletromagnetismo. Mas eu vou deixar aqui a introdução, né, os primeiros pontos, né, dessa matéria, e deixar uma referência para vocês irem atrás de pesquisar mais sobre, né? Eu acho interessante vocês continuarem estudando. Lembrem-se que o pacote, né, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, foi responsável por quase 33% dessa prova do ITA, né? Foi, acho que, 5 questões, 4 ou 5 questões de 15, né? Então é bem interessante a gente dar uma revisada nisso. Bom, mas qual é a origem do campo magnético, né? Como a gente dá origem a esse B vetorial? A primeira vez que a gente entra em contato com o campo magnético, a gente entra vendo ímãs, né? Ou ímãs ou os polos da Terra, né? Os polos magnéticos da Terra. Mas, em ambos os casos, a gente lida com eles falando sobre um tal monopolo magnético. Talvez você nem se lembre dessa expressão, mas é o que a gente costuma usar para descrever as propriedades dos ímãs, né? O que atrai nos ímãs, né? Então, é interessante você dar uma revisada sobre os ímãs, até mas não é a parte que mais carregada, né, do campo magnético. O campo magnético começa a dar uma apertada quando a gente descobre que ele pode ser feito através de correntes elétricas. Aí a coisa fica mais bonita, né? A coisa fica mais elegante, porque a gente está falando com coisas do cotidiano e não simplesmente ímãs, né? Não simplesmente pedras de magnetita ou os polos da Terra, né? A gente está falando então, por exemplo, de um fio normal, como eu desenhei aqui do lado. Um fio normal que tem um campo não, perdão, uma corrente orientada paralela ao eixo principal, né? Repare que é bem semelhante ao enunciado, né? Você vê que está aqui paralelo, que é o eixo principal, está paralelo ao eixo principal. E quando eu tenho esse tipo de movimento de cargas, eu gero em torno dele um círculo, um semicírculo, pode dizer assim, uma onda concêntrica, né? Um campo concêntrico magnético, né? Que vão ser, na verdade, de maneira senoidal, né? O campo magnético de maneira senoidal. Mas, enfim, quando a gente está lidando também com esse tipo de abordagem, a gente tem o primeiro contato com aquele que a gente chama de regra da mão direita no ensino médio, né? Que é quando... Eu vou fazer um desenho aqui bem grosseiro, não julguem minha habilidade de desenhar, mas basicamente aqui eu tenho a mão, né, a mão do carinha, aqui eu tenho o dedão do carinha. O dedão vai apontar para cima,
vamos supor, se a corrente estiver para cima, o dedão aponta para cima, e para o lado que os dedos envolverem é o lado que o campo magnético está se envolvendo no fio, certo? Então é uma coisa interessante a gente dar uma revisada também, mas aqui estão os principais tópicos. Mas aí, beleza, quando a gente tem contato com. O professor chega, te conta desse tal fio, e te tira esse fio do além e te joga essa fórmula e fala: é isso, tá certo? É essa fórmula. E aí o aluno muitas vezes não sabe de onde vem, mas ele também não se pergunta, porque parece a fórmula muito difícil, né? Então ele não está muito afim de descobrir. Mas eu não sou muito a favor disso, vocês sabem disso, então a gente vai fazer uma discussão dessa fórmula mais brevemente. Mas por enquanto fiquem com ela. Vou fazer que nem todo mundo, vamos jogar essa fórmula aqui e depois a gente faz a discussão mais aprofundada dela. Mas lembre-se sempre que quando aparece essa foto aqui, normalmente estou fazendo uma generalização para um fio infinito. Não precisa ser para um fio infinito, tá? Mas essa é a fórmula que descreve melhor o comportamento no fio infinito. Então a gente acaba generalizando, falando, essa é para o fio infinito, mas pode aparecer em outros exemplos, né? Eu vou até dar eu vou até dar outro exemplo, eu acho, até o final da aula eu vou dar outro exemplo de onde aparece essa fórmula. Mas enfim, aqui então essa fórmula relaciona o nosso campo magnético, uma constante permeabilidade magnética, normalmente essa constante é a constante no vácuo, uma corrente elétrica e um raio que vai ser a distância, né, do eixo principal até o campo que está formando, certo? Eu coloquei aqui também uma lei de Biot-Savart para vocês darem uma revisada, mas de fato eu não vou entrar muito, senão a aula vai ficar muito longa e a gente não vai utilizar essa questão aqui, isso aqui na questão, então eu acho que eu vou deixar para vocês mesmos revisarem, mas é interessante para fazer um aprofundamento nessa parte aqui do fio, a gente concluir chegando chegando nessa parte aqui, ó. Essa é a parte que eu quero chegar. Se você começou a falar de fios, tenta chegar nessa parte sobre a Biot-Savart, uma formulação da Biot-Savart, porque aí vai relacionar com a variação do comprimento do fio e aí fica bem interessante, fica bem completinho, tá certo? Mas agora vamos fazer então a discussão de uma maneira mais matemática, né, mais rica. Depois não preocupe que depois a gente vai voltar e fazer a discussão menos matemática, mas eu quero ir do mais para o menos. E aí para fazer essa discussão do mais para o menos, a gente tem que entrar em lei de Ampère. Lei de Ampère o Ampère foi um cara fenomenal para a física, né? Por quê? Quando o Ampère descobriu essa lei, ele formulou então a primeira relação matemática que relacionava campo magnético com corrente. A gente já sabia que elas se relacionavam, mas foi Ampère que pegou e demonstrou isso matematicamente, como isso era feito, tá? Então, foi muito importante, tão importante, mas tão importante que Maxwell depois fez um pequeno incremento na lei de Ampère e foi nomeada a quarta lei de Maxwell, né, das quatro leis fundamentais do eletromagnetismo, certo? Mas, então, basicamente, como funciona a lei de Ampère? Deixa eu só apagar aqui que eu escrevi B, aqui, e na verdade é B, para não confundir vocês. Aqui, então é B, eu estou falando do campo magnético aqui, certo? Aqui também não é DE não, aqui é DB. Só para não confundir vocês. Beleza. Então, aqui eu tenho um desenho, uma figura que eu não sei que formato é esse, mas você vê que não é um formato do que a gente é acostumado, né? Cilindro, esfera, né? Não tem nenhum formato assim dos mais convencionais. É uma figura normal, que eu não sei as dimensões dela, não sei a área dela, mas eu sei que está passando por ela diversos fios de campo magnético. E aí que eu estou interessado é em pegar um pequeno DL nessa figura, tá certo? Eu peguei um pequeno DL que vai estar, vamos supor, paralelo ao meu campo magnético, né? Então, vamos supor nesse caso aqui, vamos supor que tenha um campo, vou fazer outro desenho aqui, vamos supor que tem um campo que está fazendo isso daqui, ó, um campo que está bem aqui na lateral aqui, fazendo isso. Eu quero fazer bem em cima aqui, ó. O campo está bem aqui. Esse é um campo magnético, tá? Aqui eu tenho um campo magnético, então a orientação desse campo magnético está para cá, tá certo? E a orientação do meu DL também está para cá. Meu DL também aponta para cá. Então, o meu DL e o meu DB, DL e DB são, eu já falei na última aula, vocês já devem estar familiarizados, é simplesmente um comprimento infinitesimal do L e do B, né? Dessa grandezinha aqui. Beleza? Então, quando eu tenho isso daqui, nesse caso que eu tenho um perpendicular, eu posso ter um paralelo, eu posso ter um antiparalelo, eu posso ter diversas formas, né? E aí, quando eu faço produto escalar entre essas duas grandezas, eu vou ter alguns dando zero, alguns dando positivo, alguns dando negativo. O que interessa é que, quando eu fizer a integral e somar todos esses DLzinhos, todos os DLzinhos, produto vetorial com o produto escalar, perdão, com o campo magnético em cada um deles, eu vou chegar nessa relação. Isso aqui vai ter que ser equivalente à quantidade de carga que tinha
antes, a quantidade de carga que passou por ele. Então, a quantidade de carga é proporcional a essa somatória aqui. E óbvio, tem a constante permeabilidade no vácuo, né, que é super importante, que não poderia faltar porque a gente está falando de magnetismo, né? Mas essa é a grande associação que o Ampère faz através dessa ilustração, né? E aí vem a segunda forma de ver essa expressão aqui. Se eu estou falando de campo, eu estou falando realmente de uma densidade de corrente, né? Eu estou falando da densidade de corrente que atravessa esse campo. E aí eu uso esse J aqui, esse J é uma grandeza que às vezes é incomum, né? A gente quase nunca vê esse J aqui, mas ele significa então a minha densidade de I. Eu posso reescrever então o campo, a lei de Ampère, como sendo a permissibilidade, continua a permeabilidade, e jogo esse izinho lá para dentro da integral, transformando ela numa integral dupla, né? Uma integral acaba sendo uma integral de superfície, uma integral dupla dessa densidade, né, do izinho pela área, né, do i pela quantidade que ele passa numa área, certo? Mas vocês vão ver que isso aqui se assemelha muito com a lei que a gente já conhece, né, que é a lei de Gauss, que vocês já devem ter visto falar uma vez. Mas repare, olha quanta semelhança que a gente tem, né? Eu coloquei aqui, vou até reduzir o zoom para que vocês vejam no panorama. Olha quanta semelhança existe entre a lei de Gauss e a lei de Ampère. Essa aqui é a de Gauss, essa aqui é a de Ampère, certo? Todas eu estou falando, a de Gauss aqui, eu não estou falando de um campo magnético, tá? De novo aqui, eu confundi os dois, deixa eu só... vai apagar tudo, né? Mas enfim, aqui na verdade isso aqui na verdade é um campo elétrico, tá? Perdão aqui. Campo elétrico e aqui em cima, embaixo, é o campo magnético, tá bom? Mas aqui, reparem que a forma de trabalhar com ela é do mesmo jeito. Eu tenho uma figura, essa aqui embaixo é onde estava tendo a distribuição, né? Então, estavam passando por essa figura aqui várias linhas de campo elétrico, né? Várias linhas de campo elétrico. Eu vou desenhar uma figura que vai... Na verdade, a figura tem que tentar cobrir tudo, né? A figura tem que tentar cobrir tudo. Aqui eu fiz só para não ficar muito grande a figura. Mas aí você vai fazer uma figura, uma que a gente chama de gaussiana, e essa gaussiana vai nos representar com muita precisão a nossa carga interna dividido pelo nosso epsilon zero, certo? Então, essa aqui é a nossa lei de Gauss. A lei de Ampère é muito similar, a gente acabou de ver. A gente vai desenhar também uma superfície, não mais um volume, mas agora uma superfície que vai cobrir toda a superfície. Aqui também não cobriu, mas tem que cobrir toda a superfície. E essa figura a gente vai chamar de amperiana. E quando eu faço essa figura cobrindo toda a superfície, eu obtenho essa relação, certo? Que então o meu campo ele está intimamente relacionado com a quantidade de corrente que passa por ele, vezes a constante de permeabilidade no vácuo, e aqui também é dividido por uma constante, certo? Então vamos tentar nos livrar desse formalismo, que é muito complexo, de fato eu concordo, é uma coisa assim, que a gente vê no ensino superior, né? Então não é tão trivial. Vamos tentar nos livrar disso daqui, tentar nos livrar desse formalismo, né? Então aqui vamos tomar o nosso b sendo constante, e aí vamos ter, o nosso b vai sair da integral, a gente vai ter só a integral de dl, a integral da superfície. A integral da superfície vai dar a área dentro do objeto, né? É por isso que a gente faz a integral dupla, né? A gente está interessado em descobrir o valor numérico da área. E isso daqui, com isso daqui a gente consegue meio que se livrar. Como a gente toma o nosso b constante? Bom, o b constante ele vai dar quando ele não variar em função de nada, né? Quando o nosso b ele for uma constante que, de fato, vocês lembram da última aula quando eu falei sobre estacionário e não estacionário? É mais fácil explicar isso usando aquele formalismo, né? O nosso b, então, no caso, ele pode ser estacionário ou não estacionário. Se a gente tomar ele como sendo estacionário, a gente pode fazer essa aproximação aqui para a área e fica tudo bem, né? Aqui, por exemplo, eu peguei um fio infinito, né? Peguei esse fio infinito, fiz um corte nele, esse corte está referente a essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Fiz esse corte nessa parte aqui, e aí eu estou olhando esse fio de cima. Repare que então, se eu pegar aqui uma amperiana, eu vou conseguir descrever com exatidão o que eu acabei de falar para vocês aqui. Porque eu peguei uma amperiana que equivale a um círculo, né? uma superfície circular. Né? Então, a área da superfície circular vai equivaler à minha área da minha superfície esfera, minha superfície circular também. Né? Então, vai acabar que vai sendo uma constante, de certa forma, também, certo?
Então foi mais ou menos para explicar que dá para a gente se livrar desse formalismo com algumas ressalvas, né? Mas é um pouco complexo, mas se a gente adotar figuras com áreas conhecidas, a gente vai ter então que o nosso b vezes a área vai equivaler àquilo, né? A gente vai conseguir então uma aproximação muito precisa disso, né? Como eu citei ali em cima, nesse caso aqui, se a gente tomar a área como 2πr, como foi o caso que eu fiz, né? Para o caso do fio infinito. Nesse mesmo exemplo, né, eu só estou substituindo aqui, nesse caso, a área eu vou substituir por 2πr e eu vou chegar nessa relação aqui, ó, quando eu fizer 2πr, esse 2πr vai passar dividindo para o outro lado, e eu vou chegar que o meu campo, então, vale constante permissibilidade no vácuo, vezes o campo, vezes a corrente, dividido pela minha área do círculo, certo? Da minha esferazinha. Repare que isso então é igual ao que a gente tinha jogado aqui, né? Quando eu joguei para vocês, falei que depois eu ia voltar. É basicamente através disso, né? O primeiro eu fiz uma conceitualização matemática, depois eu tentei reduzir isso daqui para a forma mais simples possível. Fiz um corte no fio, fiz uma amperiana ao redor dele, uma amperiana com formato de um círculo normal, 2πr. E aí depois que eu tomei o meu b como constante, sem uma variação do b, o b sendo então estacionário, eu pude fazer essa aproximação e chegar naquela expressão aqui. Mas é um pouco complexo de se fazer, né? Mas agora a gente pode se lembrar sempre que o nosso b pode ser expresso dessa forma, né? Que é o nosso μ0, que não pode faltar, vezes a densidade. A densidade, lembre que então o meu izinho que estava aqui multiplicando, ele passa para dentro da integral, isso daqui acaba se transformando em uma integral dupla, uma integral de superfície, e o meu b vai acabar se transformando num i sobre área, né? Isso aqui vai ser uma maneira muito precisa de se expressar também o campo magnético numa figura, certo? Então, aqui, obviamente, nosso i vai ter que ser constante para poder fazer essa aproximação aqui, chamar o i de área, porque o i vai poder sair da integral, né? Então, aqui, para esse i poder ir e voltar, porque aqui em volta tinha um i, né? Esse i que passou para dentro, ele ficava aqui de fora. Mas para ele poder ir para dentro, ele precisa ser constante, ele precisa respeitar essa proporção, ele não pode ser uma variável, né? Então, mas essa manipulação algébrica é possível sim, se esse i for constante, certo? Então aqui a gente acabou de explicar tudo. Essa aqui é uma das partes assim que a gente vai utilizar com maior, vamos dizer assim, é o que a gente vai utilizar mesmo. Essa última parte aqui é o que a gente vai utilizar para resolver essa questão, mas vocês podem ver que assim, no rigor mesmo, se vocês entendem o rigor matemático da questão, a gente pode resolver ela inteira por lei de Ampère, tá? A gente pode usar inteira essa lei aqui para essa questão e vai ser com extrema simplicidade que essa questão vai se desenvolver, tá certo? Mas dá para a gente simplificar o máximo possível tomando um fio infinito, tomando esse j sendo i sobre área, né? Se no i for constante, e a gente consegue fazer uma aproximação bem legal. Vamos tentar então fazer essa aproximação ao vivo aqui, né? Aqui eu já fiz até meu desenho aqui, cortando o meu fio, né? O meu cilindro, que na verdade eu vou chamar de fio, já que vocês já entenderam que eu estou falando de um fio. Cortei esse cilindro, olhei ele por cima, coloquei aqui os medidos, aqui fora tem vácuo, aqui dentro tem vácuo, r sobre 2, r. Vamos analisar então, reparem que o nosso gráfico aqui tem de 0 a r sobre 2, depois é r, e depois tem valores maiores que r. E foi exatamente isso que eu escrevi aqui embaixo, né? Tem os valores menores que r sobre 2, tem os valores onde o r vale mais que r sobre 2, e tem o valor que está entre o meio dos dois, que é esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, que na verdade vai ser o nosso grande problema da questão, mas vamos ver com calma. Primeiro, quando o r vale menos que r sobre 2. Bom, e aí eu vou invocar vocês a ter assistido as aulas anteriores. Eu não lembro agora se foi na aula 12 ou não foi na 12, eu acho, 11 ou 12, eu falei sobre vocês sobre superfícies equipotenciais, falei como o potencial de uma superfície ele se concentra só na superfície do objeto e que a gente pode chegar nessa relação usando lei de Gauss, que era só a gente de fato traçar aqui dentro uma gaussiana e a gente vai ver que aqui dentro o nosso campo é zero. Da mesma forma que aqui dentro tem vácuo, né, ele falou que é um fio oco, aqui dentro tem vácuo. Se eu traçar a minha amperiana dentro desse círculo aqui, eu vou obter zero, né, porque não tem fluxo de corrente no vácuo, certo? Então, aqui dentro é zero, que é essa parte mais fácil, quando r é menor que 2, vale zero. Quando o r é maior do que 2, aí entra no conceito geral da coisa, né? Porque lembra que eu falei para vocês, esse aqui é o mesmo caso, que eu vou pegar uma amperiana que vai cobrir. Igual aquele caso do fio que eu acabei de falar com vocês, que eu generalizei, vocês lembram? Eu acabei de generalizar esse caso do fio para poder explicar de onde vem essa expressão aqui, né? De onde vem essa expressão aqui? Eu expliquei essa expressão aqui com vocês, falando sobre o
fio cortado, né? E aí eu fiz uma amperiana que no caso envolvesse todo o nosso fio. Mas eu fiz aqui de novo uma amperiana em volta desse fio, só para exemplificar para vocês. Quando eu fizer então a minha lei de Ampère, eu posso fazer isso aqui pela lei de Ampère, obviamente, mas eu posso me lembrar que quando eu estou falando de um fio infinito, essa aproximação aqui, quando o comprimento. Porque quando eu estou em alguma coisa fora desse fio, você tem que pensar que qualquer desenho que eu fizer aqui, tá? Qualquer desenho que eu fizer aqui, seja aqui, a única coisa que vai variar a quantidade desse campo aqui de fora é a distância r que eu escolhi, tá certo? Só isso, porque o resto vai continuar a mesma coisa. O meu campo não vai ficar maior baseado na corrente. A corrente máxima dele já está aqui, o fluxo de corrente dele já existe. O que vai diferenciar de fato é o meu raio. Então, em casos como o fio infinito, que são representados por esse tipo de formalismo, a gente consegue fazer essa aproximação de maneira bem simples, né? Então aqui, como a gente já discutiu bastante, eu vou direto para dizer então que o nosso B é μ0 vezes I dividido por 2πr, tá? Isso aqui é bem simples, né? Então vamos agora para a parte que realmente importa, que é realmente difícil, que é nesse pedaço aqui no meio, né? É que esse pedaço aqui, onde está entre o Rzão, não é nem R completo, mas também não é o Rzinho aqui na base, né? Então pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser qualquer formato, desde que seja um círculo também, tá certo? Então eu vou pegar aqui uma amperiana qualquer, deixa eu fazer uma amperiana qualquer aqui, qualquer uma, não estou interessado aqui em um comprimento específico de R, tá certo? Qualquer amperiana que eu pegar aqui, ela vai variar conforme meu R. Agora sim, ela vai variar a corrente, né? Aqui de fora, lembra que a corrente não vai variar conforme meu R. Aqui, o meu R é a única coisa que vai alterar meu campo magnético. Aqui não. Aqui, nesse caso aqui, eu posso ter mais corrente aqui e menos corrente aqui. Eu não sei onde a corrente vai estar maior, né? Então, vai variar a corrente, vai variar o raio. Então, ficou uma coisa mais complexa de se calcular. Como a gente calcula isso? Para calcular isso, a gente vai ter que lembrar do que a gente falou lá sobre o J, né? Sobre a nossa densidade de corrente, sendo I sobre a área, né? Vocês lembram que eu falei isso com vocês, né? Então, lembrando disso, o que eu vou conseguir lembrar, o que eu vou conseguir extrair daqui é então que o meu J, minha densidade, vai ser um I dividido por 2π e a área. Qual que é a área da figura que eu assumi aqui? Vamos ver qual que é a área da figura. Bom, a área da figura, vamos ver aqui. Se fosse todo o círculo, se eu quero comprimir todo o círculo, pegar aqui no limite, aqui, ó, uma bem rente aqui a essa superfície, é Rzão, né? É Rzão. Isso é o completo, então seria 2πr quadrado. Só que, se fosse aqui, se eu pegar R, eu estou comprimindo tudo isso aqui, né? Eu estou pegando toda a distância. Então, para poder me livrar desse pedaço que é oco aqui, eu tenho que subtrair por R sobre 2. Vocês concordam comigo? Porque aí eu vou pegar todo esse pedaço aqui e vou fazer uma extensão sobre todo esse pedaço aqui. Então, vai ser o Rzão completo dividido pelo R sobre 2. Então, aqui, cadê? 2π, aqui seria R quadrado, né? Só que esse R quadrado equivale ao quê? Esse R quadrado equivale a Rzão ao quadrado menos o Rzão ao quadrado sobre 2. Interessante isso daqui, né? Então, aqui eu vou ter um J que vale I dividido por r quadrado menos r quadrado sobre 2. Tá? E só isso daqui, para a gente, já é bem interessante, já dá para a gente concluir alguma coisa. A gente não precisa, de fato, achar o campo magnético nesse caso aqui. Mas a gente pode fazer depois para poder só para complementar. Porque, olha, se aqui, agora a gente vai ter que fazer associação. Aqui, nesse pedaço aqui, é nulo, né? Vamos ver se lá na figura tem algum pedaço que é nulo. Todos os pedaços são nulos em zero, né? Todos os pedaços. Na verdade, não. O nosso B, ele começa aqui. Então, o B eu já posso descartar pela primeira alternativa já, porque ele vale zero, né? Segundo a nossa segunda afirmação, nesse intervalo onde o R é maior que o R1, o meu raio, o meu campo magnético vai variar com 1 sobre R, né? 1 sobre Rzão. É o que minha expressão está falando aqui. Repara que isso aqui é constante, isso aqui é uma densidade constante, isso aqui também está falando de uma constante, 2π é constante. Então, a única coisa que varia aqui é o meu R. Então, estou variando com 1 sobre R. E foi o que eu falei com vocês, né? Que dependia unicamente do R aqui para poder fazer essa conta, essa aproximação. Então, se está caindo com 1 sobre R, pode ser essa,
Essa não pode, né, porque ela começa aqui também, né, então essa aqui também já desfez no primeiro exercício, né, e pode ser essa. Agora, qual será que é a próxima, né? Bom, vamos ver por aqui. Aqui está falando que ela tem que subir de uma maneira, não sei, é complexa esse gráfico aqui. Aqui está falando que ela tem que ser constante, né? Ela tem que ter uma parte constante e outra parte que cresce linearmente. E aqui ela está falando que ela tem que crescer linearmente, depois ter ela vai ter que crescer constante, depois crescer linearmente, né? Então vamos ver se a gente tem alguma relação disso com o nosso R. O nosso R aqui, reparem, o R aqui, ele é um pouco injusto, né? É uma subtração de um R quadrado menos um R quadrado sobre 2, mas que de cara a gente pode ver que isso aqui, em hipótese alguma, isso aqui vai ser constante. E também não vai ser linear, uma vez que está elevado ao quadrado, né? Isso aqui é impossível isso aqui ser linear e é impossível isso aqui ser uma constante também, né? Então a gente já consegue, só por isso, a gente já consegue eliminar as questões, né? Porque olha aqui, é impossível ele ser linear, é impossível ele ser linear, então aqui a gente já risca, né? E é impossível também ele, na verdade é impossível ele ser constante aqui, na verdade, né? E aqui é impossível ele ser linear, né? Porque eu estou falando de um r quadrado menos r quadrado sobre 2. Isso aqui é impossível isso aqui ser crescer de maneira linear. Então acaba que só sobra isso daqui, deve ser o formato do nosso gráfico. De fato, eu não sei que formato aquele gráfico vai ter, né? Eu nem calculei o campo magnético nisso aqui para não ficar mais complexo, né? Eu lidei com isso daqui simplesmente olhando para a densidade da corrente mesmo. Eu não quis nem olhar para o campo magnético no geral, porque eu teria que fazer a integral, tomar a integral disso daqui. Mas eu não quis fazer desse jeito, né? Então, espero que vocês tenham compreendido. Essa é uma parte muito complexa de se explicar. De verdade, acho que é a aula que eu mais tive dificuldade de formular, porque eu fiquei pensando como vou fazer isso daqui de uma maneira menos sofisticada possível, uma maneira mais rotineira, mais cotidiana, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí no comentário, de verdade, qualquer uma, me pergunte. Talvez eu expliquei de uma maneira que você não entendeu, talvez eu fiquei confuso com alguma explicação, porque de fato é difícil não usar formalismo nesse tipo de questão. Mas é uma questão bonita, vocês podem ver que é uma questão que dá pra gente fazer ela até por eliminação, com alguns conceitos bem básicos, né? Você vê que eu não usei para fazer ela em fato, não usei nenhum conceito de integral, nenhum conceito de derivada, usei conceito de densidade, usei conceito do fio infinito que a gente vê na primeira aula de eletromagnetismo, né? E essa parte aqui também sobre onde tem vácuo, não passar corrente, que é uma coisa trivial de se saber, né? Então eu acabei que não tive que usar nenhum formalismo para responder essa questão. Enfim, bons estudos. A gente se vê na questão 15, que é a última, que é a próxima, que era bem mais fácil que essa, e até lá.